pegar a BR-101 e descer um pouco mais? Na verdade, a gente para em Criciúma com informações de Araranguá, porque eu quero que você preste bastante atenção nessa história. Digna de filme, investigação digna dos filmes de Hollywood. É sobre o caso de uma mulher que morreu após ser esfaqueada no pátio da própria casa em Araranguá, da frente da filha de 15 anos. Um caso que inicialmente foi tratado como latrocínio, depois se levantou-se a possibilidade de ser até um morador de rua que tivesse provocado esse crime. Muita gente começou a falar que podia ser uma briga familiar, mas ninguém cogitou a possibilidade de um feminicídio, até porque ela estava separada. Mas ela tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. E o ex-marido contratou um assassino para matá-la. Um assassino que chegou a alugar um imóvel na frente da onde a vítima morava. Chegou a ir na casa da vítima com o intuito de comprar o imóvel. O que ele não esperava é que, por trás de tudo isso, havia uma equipe de investigação disposta a elucidar esse crime. Uma das delegadas que implantou a DPCAM aqui em Santa Catarina, a doutora Eliane Chaves, e que durante muito tempo trabalhou aqui na capital e na grande Florianópolis, e que agora está no sul do estado. E quem vai contar agora mais detalhes desse caso, Vinícius Siglitz, e você vai ver como um crime tinha tudo para nunca ser desvendado, se não fosse o trabalho da polícia de Santa Catarina. Veja só. Pois então, a Polícia Civil encerrou essa investigação de um crime que chocou o sul do estado de Santa Catarina. Nós noticiamos, inclusive, na nossa programação, e a gente segue falando sobre essa situação, do crime e o assassinato da Jadina Custódia Ferreira Vieira, de 55 anos, que aconteceu lá no dia 15 de abril, no bairro do Sanguinha, em Araranguá. O caso inicialmente estava cercado de mistério, só que se revelou um plano complexo nesse caso e também cruel de feminicídio. No começo surgiram boatos de que o assassino seria um morador de rua, mas a Divisão de Investigação Criminal e a DPCAM logo descartaram essa hipótese. Não foi roubo, o executor monitorou a casa da Jadina, fingindo interesse em comprar o imóvel. No dia do crime, inclusive, esperou ela abrir o portão e empurrou a filha da vítima de apenas 14 anos, desferiu 10 golpes de faca contra a Jadina, que infelizmente, inclusive, não resistiu nesse caso. E a grande reviravolta dessa situação vem quando a polícia descobriu que o assassino não conhecia a vítima. Ele foi, na verdade, contratado pelo ex-marido da Jadina, que é um servidor público federal nesse caso. Os dois se conheceram em 2025 em uma instituição de ensino onde o ex-marido trabalhava e exercia a função de mentor de um projeto de ressocialização. Quem traz os detalhes de como surgiu essa ligação é a delegada responsável pelo caso, delegada Eliane Chaves. Ele, o executor, ele já era egresso do sistema penitenciário, ele permaneceu 20 anos encarcerado. Tinha sido solto no início, abril, março de 2025, e por meio de um projeto de ressocialização, ele passou a frequentar cursos, de profissionalizantes nessa instituição. A motivação desse crime, então, está ligada a uma série de disputas judiciais. O ex-marido enfrentava o processo de partilha de bens, pensão alimentícia e ainda briga pela guarda da filha. Além disso, ele havia sido denunciado por cárcere privado, ameaça e injúria. Em outubro de 2025, também por estupro de vulnerável. Faltando apenas 5 dias para uma audiência crucial em que a Jadina iria testemunhar, então o marido decidiu antecipar esse crime, pressionando esse executor a agir contra a vida da Jadina. A polícia também encontrou provas robustas de transação financeira nesse caso. O executor começou a ostentar bens logo após o crime, adquiriu inclusive carro, barco, e a delegada explica agora como inclusive o mandante ajudou a financiar e planejar todo esse crime. O executor passou a adquirir bens, adquiriu um automóvel, adquiriu um barco. No final de 2025, ele esteve na casa da vítima fazendo visitas como um interessado em comprar o imóvel, então já para levantar o local, a rotina dela. Ele, numa dessas compras de bens, quem fez a negociação para pagamento foi o mandante, A gente tem provas, dessa negociação. Além dessa negociação de bens, nesse caso, a quebra de sigilo bancário confirmou que o pai do mandante fez um saque incomum de R$50 mil no Rio Grande do Sul. Esse montante teria sido utilizado para pagar esse assassino, porém, para despistar as autoridades, o ex-marido e o executor apagavam o histórico de mensagem e conversavam apenas por chamada de vídeo. Logo após o crime, lembrando que esses dois ainda se encontraram pessoalmente aqui em Criciúma para uma prestação de contas. O ex-marido de
Jadina foi preso temporariamente 12 dias após o assassinato, lá no dia 27 de abril. Já o executor fugiu em direção à fronteira, fingindo que iria para a Colômbia, utilizando documentos falsos, mas acabou capturado no Paraná no dia 30 de abril, graças a uma força-tarefa entre a Polícia de Santa Catarina e também a Polícia do Paraná. O inquérito tem mais de 1000 páginas, ouviu mais de 20 pessoas, foi concluído com um conjunto de provas que é considerado, nesse caso, robusto, e ontem a Justiça já converteu a prisão do ex-marido de Jadina de temporária para preventiva, mantendo então o executor e o mandante atrás das grades. Uma resposta que a sociedade esperava e cobrava tanto, que foi dada pela polícia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Siglis. Pode deixar na imagem aí, deixa eu mais uma vez reforçar. Se não fosse delegados experientes por trás dessa investigação, esse crime não teria sido solucionado. E você vai entender por quê. Nós vamos mostrar agora para você um áudio exclusivo do executor da Jadina, o Fábio, de 58 anos, que passou 20 na cadeia. E ele sabe que se ele assume que a morte foi causada por feminicídio, ou seja, ele foi contratado pelo ex-marido, a pena mínima do feminicídio é 20 anos. Então, ele, assumindo um crime de homicídio, ele pode pegar uma máxima de 20 anos. Mas no caso do feminicídio, a mínima é 20 anos. Por isso que ele não quer essa relação com o ex-marido da Jadina. Só que ele se deu mal. Ele bateu de frente com a doutora Eliane Chaves, mano. Roda o áudio aí, que a nossa equipe obteve com exclusividade, que comprova a ligação dos dois. Roda. Mas eles não vão me encontrar em hipótese alguma. Porque onde eu tô não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém te encontrar. Ele não imaginava que a doutora Eliane conhece, por exemplo, o doutor Bini, delegado da Polícia de Santa Catarina e que atua nas forças de segurança lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, no combate ao crime organizado. É um delegado de Santa Catarina que atua com as outras instituições, Polícia Paranaense, Polícia Federal, Interpol. E eles monitoraram a fuga para a Colômbia, para onde ele pensava em fugir. E outra, tem mais um outro documento que não está aí, que no dia em que o Fábio foi preso, sabe o que o ex-marido da Jadina fez? Mandou uma mensagem para ele e perguntou assim, e aí, você está bem? Parece que você teve um problema. Ninguém sabia que o cara estava preso. Então, se não fosse esse trabalho da Polícia de Santa Catarina, de inteligência, um trabalho minucioso, passo a passo, sem pressa de dar a resposta, mas quando dá uma resposta digna de uma investigação de filmes de Hollywood. Reitero mais uma vez, doutora Eliane, parabéns à senhora, aos demais policiais que trabalharam, delegados aí que atuaram junto com a senhora, e não é à toa que a senhora é uma das pioneiras da Delegacia de Proteção à Mulher, e como a senhora disse hoje, eu estava acompanhando no Portal Agora, se não me engano, o pessoal do Portal Agora, parabéns pela cobertura aí, também a gente estava acompanhando daqui. A senhora disse, né? A mulher tem que fazer a medida protetiva, porque foi através da medida protetiva que a polícia colocou uma outra direção na investigação. Por isso, faça, mesmo que ela não venha te proteger. Mas caso aconteça algo, a polícia tem como trabalhar.